Estamos vivenciando a última semana do primeiro semestre. Estamos acabando não apenas o mês de junho, mas esse primeiro semestre do ano de 2025. E eu pergunto a você, este ano até então tem sido marcado por vitórias ou fracassos, sucessos ou prejuízos, conquistas ou derrotas? Como está a sua vida profissional? Seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Saiba que Deus tem poder para mudar essa situação, para fazer acontecer uma transformação total nos seus caminhos. Aliás, se você precisa da nossa ajuda, orientação à luz da Palavra de Deus, você pode entrar em contato com o 48 3216 6162, WhatsApp 11 3573 3500 para áudio ou texto e a plataforma na internet é o pastoronline.com. Você que tem tido caminhos fechados, portas fechadas, Deus pode mudar essa situação. A vida é cheia de mistérios. Algumas situações parecem simplesmente não ter explicação ou solução. É como se todas as portas estivessem fechadas. Portas fechadas. Abri-las e encontrar a solução tem se tornado o maior desafio de muitos que sofrem, por exemplo, com um dos fatores que mais tiram o sono de homens e mulheres: o desemprego. No dia a dia de quem está desempregado, a rotina é dura. É uma corrida contra o tempo. O relógio corre, assim também como os passos apressados de quem precisa de uma resposta positiva o mais rápido possível. Afinal, as contas não param. A fome também grita e a sobrevivência depende de um emprego que muitas vezes demora para chegar. No Brasil, são quase 7 milhões de pessoas sem trabalho. E não precisa ir muito longe para ouvir histórias de quem sai de casa apenas com a coragem e a esperança. Ter o que comer logo cedo nem sempre foi a rotina para a família do Otávio. Há alguns anos, sem emprego e sem condições de pagar o aluguel, eles precisaram morar de favor em um cômodo, com os 4 filhos, e receber doações e ajuda do governo. Ninguém sabe o que é você chegar com 20 reais em casa, 10 reais em casa e você tem 4 pessoas para comer, 6 pessoas para comer. Valdeslaine sustenta 5 filhas com o Bolsa Família e alguns bicos que consegue ao longo do mês. Prioridade o aluguel, água e luz, aí o que sobra eu já passo no mercado. Quando é faxina, aí é 150 o dia, aí já o que vai pegando picadinho vai colocando dentro de casa o que vai faltando, né? Do desemprego para outro problema dos brasileiros nos dias de hoje: dívidas e inadimplência. Quase 80% das famílias terminaram o ano de 2024 endividadas. O principal responsável foi o cartão de crédito. Dona Antônia, de 86 anos, é uma personagem da vida real que vive no sufoco financeiro. Ela usa a aposentadoria para sustentar uma família de 6 pessoas. Desde quando eu tinha um marido, que a gente sempre fazia a compra por mês, então eu continuo fazendo isso. Eu faço a compra por mês e vou pagando. O que não dá, eu deixo para pagar depois, no próximo salário, eu já pago aquele e vou contornando a situação. Dona Antônia diz que vai contornando a situação. Como ela, milhares de brasileiros fazem o mesmo, mas não resolvem o problema. O cenário financeiro é caótico para boa parte da população. No âmbito individual, 4 em cada 10 brasileiros devem no mercado. 27% possuem dívidas superiores a 15 mil reais. Se a vida de tantas pessoas está travada e os problemas não se resolvem, queremos saber o que fazer para que as portas se abram. Você precisa colocar Deus à frente. Para que as portas se abram, você precisa entender que a batalha é espiritual. O texto sagrado diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei
os ferrolhos de ferro. Isso está em Isaías 45:2. Agora, para que isso se cumpra na sua vida, para que Deus vá à sua frente, você precisa colocá-lo de fato na prática à sua frente, fazer uma aliança com Deus. E nessa próxima segunda-feira, 30 de junho, o último dia do semestre, nós teremos então o clamor da saída. E por que clamor da saída? Por exemplo, você se lembra que quando o povo hebreu saiu da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, eles se depararam com o Mar Vermelho completamente fechado. Na frente, o Mar Vermelho. Na retaguarda, os soldados egípcios vindo com fúria para matá-los. E Moisés então clamou a Deus. E Deus falou: estende a tua mão para o mar e divide-o. Obviamente que isso seria Deus que faria. Quem tem condições, humanamente falando, de abrir o mar, abrir águas para um lado e para o outro? Isso aí foi obra sobrenatural de Deus. Mas Moisés teve que agir à fé. E é o que você tem que fazer. Deus vai abrir os seus caminhos. Ele tem poder para te dar uma saída para as dívidas, para os negócios, para as vendas. Ele vai fazer. O que você não pode fazer, Ele fará. Mas o que você deve fazer, Deus não fará, que é vir ao Congresso, agir a sua fé, se aliar a Ele. Portanto, nesta segunda-feira eu te convoco para estar conosco. Tá certo? Às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 e 19h30. Os dois horários principais às 18 e 19h30. Bispo Jean Paulo estará às 18. Cair da tarde eu estarei com você no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 19h30. Para mais endereços, universal.org/localizar. Escreva no papel quais são as portas que você precisa que se abram. Qual é a situação que você precisa de uma saída e traga nesta segunda-feira e venha fazer um pacto com Deus. Assim como a Diana fez. A repórter Carla vai mostrar agora, através dessa entrevista, o antes e o depois na vida da Diana, através do pacto com Deus. Pessoas que vivem sob o jugo da miséria e da humilhação carregam o peso de serem desprezadas pela sociedade e até mesmo por familiares. A Dayana passou por tudo isso e vai contar pra gente agora como foi que ela conseguiu mudar essa situação. Dayana, como era a sua vida antes? Então, o início de toda a minha trajetória, junto com a minha família, foi de muita pobreza e de muita miséria. Nós tínhamos muitos problemas financeiros, a nossa vida era marcada por muita dificuldade, os meus pais brigavam muito e nós vivíamos assim, debaixo da escassez, nós não tínhamos dinheiro nem para o básico, então era uma vida assim marcada pela miséria, pobreza, humilhação. Nós éramos constantemente humilhados por vizinhos e parentes, era uma época muito difícil. Qual foi o pior momento que você viveu? Alguns anos depois, eu com muita luta consegui me formar e eu recebi uma proposta para participar de uma sociedade numa empresa. Porém, essa empresa, um tempo depois, também ela veio a sofrer um grave acidente envolvendo vazamento de gás. E a empresa precisou fechar as portas. Foi um período muito conturbado na minha vida, onde eu fiquei praticamente sem chão, porque nós praticamente perdemos tudo. Tivemos que demitir os funcionários, tivemos algumas questões judiciais que precisamos responder. E a empresa ela não pôde continuar trabalhando, ela não conseguiu mais produzir, não conseguimos mais fazer nada. E na época eu tentava de todas as formas me apoiar no meu conhecimento, na minha experiência profissional, para continuar a empresa e fazer com que a empresa saísse daquela situação. Só que quanto mais eu trabalhava, mais eu me frustrava. Como foi que tudo mudou? A minha mãe, ela já era da fé. E ela sempre me convidava a participar das reuniões da prosperidade com Deus, pois ela afirmava que se eu lutasse com Deus, junto com Deus, Ele iria me tirar daquela situação. No início eu não acreditava muito, mas de tanto ela insistir, eu acabei aceitando o convite para participar das reuniões. E foi assim que começou. Eu comecei a frequentar as reuniões, comecei pouco a pouco a compreender, a entender, prestar atenção na palavra. E quando a palavra de Deus ela entrou dentro de mim, realmente começou a fazer toda a diferença. Eu entendi que se eu obedecesse à palavra de Deus, a minha vida toda ela iria mudar. E foi assim que aconteceu. Eu entendi com humildade que eu precisava obedecer e após isso eu fiz uma aliança com Deus. Eu me lancei e fiz uma aliança com Deus. Porque até então eu tentava me apoiar no meu próprio conhecimento.
e eu não estava conseguindo. Então foi quando eu percebi que se eu fizesse uma aliança com o próprio Deus, Ele iria me tirar daquela situação. E realmente tudo mudou na minha vida desde então. Conta pra gente também o que você conquistou depois de tudo isso. Sem dúvida, a minha maior e melhor conquista é o Espírito Santo. Eu tenho plena consciência que se não tivesse sido pelo Espírito Santo, eu não teria condição de realizar absolutamente nada. O Espírito Santo, ele mudou o meu interior e nos negócios ele me deu visão para outros negócios, outros empreendimentos. A nossa empresa hoje, graças a Deus, é uma empresa abençoada, é uma empresa renomada no mercado. Nós temos as máquinas mais modernas, nós temos um time de colaboradores altamente qualificados e a nossa empresa, graças a Deus, é uma empresa que cresce cada dia mais. E hoje, antes, tudo que para nós era apenas um sonho, com Deus nós conseguimos enfrentar as dificuldades e com Deus a gente percebeu que tudo é possível, que por mais que os problemas se levantem, com Deus a gente vence. Olha que exemplo, você também pode ter a vida completamente transformada. Basta fazer uma aliança com Deus e você vai ver coisas grandes acontecerem. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigado à nossa repórter, obrigado a Diana que testemunhou. E claro, Deus é Deus de coisas grandes, de fato. Deus é sobrenatural. Aquilo que aos seus olhos é insolúvel, é uma situação complicada, que te traz desespero, angústia, amargura. Você, amigo, empresário, que não tem conseguido, sabe, quitar a folha de pagamento aí dos seus funcionários, algo tão básico. E isso está te trazendo, claro, uma amargura muito grande, porque você gosta das coisas corretas. Você que está vivendo de aluguel há muito tempo e não consegue uma saída para ir para o que é próprio. Você está aí com busca e apreensão do veículo, você está com nome restrito, você tem uma causa na justiça que não sai. Enfim, você está vivendo um drama na área profissional. Primeiro semestre para você não foi como você gostaria, mas isso pode mudar. Nesta última segunda-feira do semestre, em 30 de junho, o clamor da saída. Você é o nosso convidado nesses 6 horários que aparecem aí no seu vídeo. Nosso endereço está aí também, e isso também em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Aliás, será uma segunda-feira que nós vamos clamar para a saída e para que você comece a ter boas novas, boas notícias, para que você vire do primeiro para o segundo semestre com a vitória e bênçãos. Quando surgem 2 notícias, uma boa e uma má, geralmente a maioria das pessoas prefere saber primeiro a má, certas de que possivelmente a boa pode desfazer ou amenizar a ruim, já que as novidades agradáveis são capazes de dar sentido à vida. E uma boa notícia pode ser através de um convite. Foi o que aconteceu com o personagem bíblico Mefibosete, filho de Jonatas e descendente do fracassado rei Saul. Ainda na infância, Mefibosete teve sua vida marcada por uma tragédia, quando uma queda o deixou manco. Órfão, foi levado para Lodebar, um lugar miserável, cheio de privações e esquecido por todos. No entanto, uma boa notícia mudaria o seu destino. Pois não, senhor? Por favor, eu preciso falar com o senhor Mefibosete. Senhor Mefibosete? Vim em nome do rei Davi. Ele pede que o senhor compareça em Jerusalém o mais rápido possível. Ao se lembrar da aliança que fez com Jonatas, seu melhor amigo, e saber da existência de um herdeiro, o rei Davi manda trazer Mefibosete para o palácio. E ali ele passa a cear na mesa real pelo resto da vida. De Lodebar para o palácio do rei. Essa transição é um reflexo das inúmeras histórias contemporâneas de pessoas que precisam de uma boa notícia para alcançarem mudanças extraordinárias. Seja a extrema pobreza, a empresa fechada, o negócio falido, o desemprego, as inúmeras contas para pagar ou a luta por oportunidades. Tantas situações que impõem limitações, sufocam a esperança e entristecem. A minha vida, ela era muita miséria. Desde criança, meus pais, a gente morava numa casa de 2 cômodos
pai, minha mãe e mais 6 irmãos, 5 irmãos no caso, nós éramos 6 filhos. Então a gente tinha uma vida assim de muita miséria, era muito triste a vida que a gente tinha naquela época. Gente, eu disse até hoje pro pastor, pro meu esposo, que a gente tinha 2 famílias naquela casa. Uma família era nossa e a outra era de ratos, infelizmente. Que isso, dona Márcia? Era muito triste. Miséria mesmo? Miséria mesmo. Para o senhor ter uma ideia, eram 2 cômodos. Era um quarto onde dormia o pai e a mãe e os irmãos tudo no chão. Sabe, a nossa vida foi sempre humilhação assim. Total. Muita humilhação. E quando que mudou isso, dona Márcia? Quando a gente veio para Jesus, né? A minha mãe veio, depois nós viemos. E aqui na igreja a gente começou a participar da corrente, né? Da segunda-feira. O pacto com Deus. Sim, o pacto. Então Deus começou a dar visão pra gente, dar entendimento. Então, ouvindo a palavra, ouvindo a direção, nós passamos a obedecer a Deus. E junto com isso nós começamos a entregar nossa vida no altar. E aos poucos as coisas começaram mudando. Deus começou a dar direção, dar uma ideia. Aí as coisas começaram a subir, eu digo assim, o degrau começou a subir, um degrau após o outro. Paulatinamente, Deus foi dando a direção, degrau a degrau a coisa foi mudando. Foi mudando, pastor. Meus irmãos, tem irmãos hoje também são empresários. E nunca mais a gente soube o que era essa tristeza, porque o Senhor Jesus mudou a nossa vida. Hoje nós temos a nossa empresa, temos nosso carro, temos nossas coisas, não temos mais dívidas. Não somos mais endividados, não precisamos mais ficar olhando lá quanto que eu devo no Serasa, quanto mais que eu tenho que pagar para fulano, para Beltrano. Tudo mudou. Graças a Deus. Hoje estão prósperos, então. Sim, senhor. Para você se assentar à mesa da provisão e da dignidade plena, venha nesta segunda-feira para que se cumpram na sua vida as promessas daquele que jamais te esquece. Só depende de você. Você acompanhou então aí esta matéria a respeito de mudanças completas que Deus tem feito na vida daqueles que têm um pacto com Ele. Esta segunda-feira agora teremos então o clamor da saída, inclusive com a bênção para os profissionais da área jurídica. Você que trabalha na área jurídica, é um assistente jurídico, é um advogado, você que precisa passar no concurso da OAB, você que é um juiz, você que trabalha de alguma forma, direto ou indiretamente na área jurídica, você terá uma bênção especial. Nós sabemos que é uma área que realmente traz um peso, uma responsabilidade muito grande, claro que as outras áreas também, mas é uma área realmente que precisa da bênção de Deus para que você tenha sabedoria para lidar com ela. Então, nesta segunda às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 e 30, o clamor da saída no Congresso da Prosperidade com Deus, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Para mais endereços, universal.org/localizar. Recentemente conversei no altar aqui da Catedral com a dona Miriam. Acompanhe como que está a vida dela agora. Nome da senhora? Miriam. Dona Miriam Vitória no pacto. Eu estou fazendo pacto desde o ano passado, pegando firme, né? Porque eu nunca ia para essa reunião de segunda. E sempre do propósito de querer botar o negócio para mim. Queria parar de trabalhar para os outros, né? E quando foi... Eu abri uma loja virtual no iFood, mas não deu muito certo, porque era uma coisa que eu estava fazendo em casa, o espaço insuficiente, né? E aí eu continuei perseverando. Quando foi semana passada, eu costumo fazer um caminho só, quando eu venho do trabalho para cá. Semana passada, do nada, assim, eu digo, vou por aqui. Né? Eu vou entrar aqui, que eu acho que é mais perto. E aí eu passei em frente a um local que estava lá com a placa que passava o ponto completo. Fui lá dar uma olhadinha. Mas quando eu olhei assim, tudo muito completo mesmo, né? Eu pensei assim comigo, não tenho grana para fazer isso, né? Mas, enfim, vou continuar em oração. E aí eu passei, toda vez que eu passava lá, eu parava lá para orar. Eu dizia, meu Deus, eu quero muito poder abrir o meu negócio. E se for da sua vontade, o Senhor vai providenciar para mim conseguir esse lugar, né? E os dias foram passando e coragem nada de eu entrar em contato com a pessoa, né?
Aí, quando foi na quinta-feira, eu digo, não, eu vou entrar em contato com a pessoa, porque o não já tenho mesmo, então eu vou tentar o sim. Sem dinheiro, pastor, sabe? Sem dinheiro mesmo. Eu falei, não sei como é que vai ser, mas eu vou lá. Entrei em contato com a criatura e ela, você vem aqui, dá uma olhada, quem sabe você gosta e tal, a gente conversa. E eu fui, né? Eu falei, eu vou botar o carão assim, vou, sabe, conversar com ela e vamos ver no que vai ser. Eu falei, Senhor, veja aí, sabe, porque eu preciso da sua ajuda. Fui lá conversar com ela. Um lugar, assim, maravilhoso, com toda a aparelhagem que eu preciso para... Qual ramo? Alimentação. Alimentação. Né? O que é? Restaurante? É lanchonete, restaurante virtual, tudo pelo iFood, né? Uma loja que eu tenho no iFood. E aí, eu fui lá conversar com ela, entrei, assim, fiquei, uau, né? Assim, muito legal mesmo lá dentro, tudo muito, muito equipadinho. Conversei com ela e ela disse assim, dona Miriam, eu gostei da senhora, sabe? Por que a gente não faz negócio e tal, né? E eu levei meu filho comigo. Aí o meu filho fez assim, e aí, mãe, né? Sabe? E aí, tomou posse? Como é? Fiz negócio com ela na sexta-feira, fechei o contrato com ela. Ela tirou até o advogado, que o advogado estava enrolando muito para fazer o contrato. E aí fechei o negócio com ela, já inaugurei hoje. Hoje? Hoje. Começou hoje? Comecei hoje, 7 horas da manhã, já providenciando café da manhã, almoço, e graças a Deus, tudo certo. E agora é pegar firme aí e continuar na fé, porque Deus honra. É fiel. É sim, firme no pacto. Eu sou firme no pacto. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Tá vendo? Deus tem feito maravilhas, coisas realmente grandes no Congresso da Prosperidade com Deus. Estamos vivendo a fé da fogueira santa da justiça. Você sabe que é a pior dor que tem a dor da injustiça. E você que precisa de justiça na sua vida, você então tem a oportunidade de recorrer ao tribunal divino. Sim, colocar a sua causa diante de Deus, que é o justo juiz. O nosso Senhor Jesus disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então, amigo e amiga, participe da Fogueira Santa, tendo mais orientações em uma das reuniões e com certeza Deus fará justiça na sua vida, tá certo? E nós estamos também vivendo a caminhada da fé de segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite, de 22h30 até às 23 horas, em todos os canais oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho convicção, certeza, que esta fogueira santa, se você realmente se entregar a Deus no altar, Deus fará justiça na sua vida. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, segunda-feira próxima, agora, dia 30, o clamor da saída no Congresso da Prosperidade com Deus. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal.